Hoje, a gente vai mergulhar num documento que, para muitos, parece só mais uma burocracia, mas que, na verdade, é uma peça central na saúde e segurança do trabalho. Estamos falando da comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT. E olha, ignorar as regras dela não é uma opção. Vamos descobrir juntos o porquê. E já vamos começar com a pergunta que define tudo. Emitir a CAT é um risco que a gente deve evitar ou é uma ferramenta de proteção? Existe um medo muito grande por aí na hora de emitir esse documento. Mas calma, vamos desmistificar essa ideia e mostrar como o uso correto dela protege todo mundo, a empresa e quem trabalha nela. E o que acontece quando esse processo dá errado? Pois é, os erros não são pouca coisa não. Eles abrem a porta para multas pesadas, para ações na justiça. O risco de verdade não está em emitir a CAT, mas sim nos erros na hora de preencher ou, o que é pior ainda, na decisão de não emitir. Para organizar nosso bate-papo, a gente vai seguir este roteiro aqui, bem direto. Primeiro, vamos entender o propósito da CAT. Depois, vamos passar por 4 erros que são cruciais e ver as consequências de cada um. E no final, a gente vai enxergar a CAT de outro jeito, como uma ferramenta estratégica de proteção. Começando pelo básico, né? O que é exatamente a CAT? E por que ela é obrigatória? Entender a função legal dela é o primeiro passo para fazer uma gestão de riscos que realmente funcione. Bom, de acordo com a Lei 8.213 de 91, a CAT é o documento oficial para notificar a Previdência Social sobre qualquer acidente de trabalho, de trajeto ou até uma doença ocupacional. É muito importante entender que a CAT não é só um relatório interno. Pensa nela como se fosse o boletim de ocorrência do mundo do trabalho. É um registro oficial com valor legal que serve para estatística e também para mapear os riscos ocupacionais no país todo. Agora sim, vamos entrar no primeiro erro que talvez seja o mais comum e perigoso. Aquela crença de que só precisa emitir CAT se o acidente fez a pessoa se afastar do trabalho. Muita empresa ainda funciona com essa lógica. A pessoa não precisou ir para casa, não precisou se ausentar, então não tem por que emitir o documento. Isso não é só um engano, gente. É um erro grave e que pode sair bem caro. A legislação e até o manual do E-Social são super claros nisso. A CAT tem que ser emitida para registrar que o acidente aconteceu e não para dizer se a pessoa ficou incapaz de trabalhar ou não. Isso vale para um corte pequeno, uma torção de leve ou até para os primeiros sinais de uma doença do trabalho que nem gerou afastamento ainda. A lei não faz diferença se foi grave ou não. Aconteceu o fato. Tem que comunicar. Simples assim. E as consequências de não fazer isso são bem pesadas, para os dois lados. Para o trabalhador, a falta da CAT pode fazer com que ele receba o benefício comum, o B31, em vez do acidentário, que é o B91. Na prática, isso quer dizer perder a estabilidade de 12 meses e ainda ter os depósitos do FGTS suspensos. Já para a empresa, a conta chega alta, multas, aumento do FAP, que deixa a folha de pagamento mais cara, e até o risco de o INSS entrar com uma ação regressiva. O segundo erro crítico tem a ver com duas coisas que andam juntas: não cumprir os prazos e preencher o documento com informações erradas ou incompletas. E aqui, o tempo corre contra. A regra geral é bem direta. A CAT precisa ser emitida até o primeiro dia útil depois do acidente. Mas, se tiver um caso de óbito, a comunicação tem que ser imediata. Não tem negociação, os prazos são esses e pronto. E o custo do atraso é bem real, viu? A multa por não comunicar um acidente no prazo pode passar de R$ 8.000. E atenção, esse valor é por evento, por cada acidente não comunicado. Ou seja, a cada esquecimento, o prejuízo vai se somando. Mas não é só o prazo que importa. A qualidade da informação é essencial. Preencher a CAT com descrições genéricas, sabe? Usar um código CID que não tem nada a ver com a lesão, ou deixar campos em branco. Isso não só invalida o documento, como pode até parecer que a empresa está tentando esconder a real situação do acidente. Agora, vamos falar de um erro que é quase cultural. Muitos gestores correm da CAT porque acham que o documento é tipo uma confissão de culpa. Olha, esse é um dos mitos que mais causa problema. A emissão da CAT é uma obrigação legal de registrar um fato. Ela não tem nada a ver com a empresa ter culpa ou não. Mesmo que o acidente tenha sido causado por um ato inseguro do próprio trabalhador, a obrigação de comunicar o que aconteceu continua existindo, intacto. O segredo para entender isso é separar as coisas. A CAT só registra o fato, o acidente aconteceu. A investigação para saber de quem é a responsabilidade, se teve negligência da empresa ou do funcionário, isso é outro processo totalmente diferente que vem depois. Misturar essas duas coisas é a causa de muitas omissões perigosas. O quarto erro é um erro de sistema.
Ele acontece quando a CAT é tratada como um papel avulso, sabe? Sem nenhuma conexão com os outros programas e laudos de saúde e segurança do trabalho. A documentação de SST funciona como uma fileira de dominós, literalmente. Uma informação que não bate na CAT pode derrubar a validade do PPP, do LTCAT e do PGR. É um efeito cascata. Vamos ver como esses documentos se conectam. A CAT registra o evento. O LTCAT é o laudo que fundamenta os riscos do ambiente. O PPP puxa os dados do LTCAT. E o PGR? Bom, o PGR tem que ser revisto depois de um acidente, para evitar que aconteça de novo. Agora imagina, se a CAT descreve um acidente causado por um risco que nem sequer foi mapeado no PGR ou no LTCAT, todo o sistema de gestão fica frágil, vulnerável numa fiscalização. E assim, a gente chega no final da nossa análise. E agora é a hora de virar a chave. E se, em vez de ver a CAT como um peso, a gente começasse a enxergá-la como uma ferramenta estratégica de proteção? É isso que nos leva ao ponto central. Quando o processo de emitir a CAT é feito direitinho, ela vira uma camada de proteção. Proteção jurídica, porque mostra que a empresa está cumprindo a lei. Proteção previdenciária, porque garante os direitos de forma transparente. E proteção técnica, porque gera dados importantíssimos para a segurança melhorar sempre. Resumindo, as vantagens de fazer a gestão correta são claras. Emitir a CAT do jeito certo traz segurança jurídica, cria transparência, dá informações valiosas para a prevenção, mostra que a empresa tem responsabilidade e, no final das contas, reduz conflitos e custos. É um sinal de uma gestão madura, que pensa à frente. E para fechar, fica a reflexão. A forma como uma empresa lida com a comunicação de acidente de trabalho hoje, ela está construindo uma defesa ou, na verdade, está criando uma vulnerabilidade? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro da gestão de riscos de toda a organização.